Para iniciar o exame de abdômen, vamos primeiro lavar as mãos, nos apresentar ao paciente e explicar o procedimento ao paciente, promover a privacidade do paciente com o uso de biombos e vamos nos direcionar ao paciente. Para essa técnica, vamos precisar de estetoscópio e, de preferência, luvas de procedimento. Para iniciar o exame do abdômen, vamos iniciar com a inspeção. Na inspeção, observamos que existem várias formas de abdômen. O abdômen plano, como é esse abdômen, o abdômen semigloboso e o abdômen globoso. Existem também outros tipos mais raros de abdômen, como ventre de batráquio e também o abdômen escavado. Após definir a forma do abdômen e a textura do abdômen, podemos observar o abdômen flácido, plano. Vamos realizar a ausculta do abdômen. Lembrando que no abdômen existe uma ordem para se fazer o exame. Primeiro fazemos a inspeção, depois realizamos a ausculta, depois realizamos a percussão e por último realizamos a palpação. Para realizar a ausculta do abdômen, podemos iniciar pelos 4 quadrantes do abdômen. Podemos iniciar dessa forma até 1 minuto em cada quadrante, ou podemos seguir o fluxo do intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e sigmoide. Seguindo o fluxo dos 4 quadrantes, vamos testar para ver se está no diafragma. Vamos posicionar o diafragma do estetoscópio no primeiro quadrante. Conseguir auscultar o RHA, ruído hidroaéreo. Caso não consiga, vou esperar até 1 minuto. Se eu não auscultar em 1 minuto, passo para o próximo. O paciente apresentou RHA nos 4 quadrantes. Para que o RHA seja considerado positivo, pelo menos você deve auscultar em 2 quadrantes. Se você auscultar em uma quantidade inferior a 2 quadrantes, é RH negativo, ou seja, ausente, RH menos, ausência de ruídos hidroaéreos. Isso significa que o intestino do paciente não está realizando os movimentos peristálticos. Agora vamos seguir o fluxo do intestino grosso. Cólon ascendente até 1 minuto, cólon transverso, cólon descendente e sigmoide. Você pode escolher ou seguir o fluxo do intestino grosso ou usar os 4 quadrantes para realizar a ausculta. Após realizar a ausculta, vamos realizar agora a percussão. Para realizar a percussão, eu preciso apoiar a minha mão não dominante nessa parte do abdômen. E eu vou percutir todo o abdômen, todas as regiões do abdômen do paciente. Eu apoio a mão sobre o abdômen e coloco força no dedo médio. Coloco força no dedo médio e vou fazer a percussão de
dígito digital. Com a polpa desse dedo, eu vou golpear essa falange medial do meu dedo medial. Observe. Mais uma vez. Percutir esse som, ele é um som maciço. Por quê? Eu estou no rebordo costal, em cima do fígado do paciente. E o fígado é um órgão maciço. Então, normalmente, se o paciente não apresentar nenhuma normalidade, esse som vai ser maciço, ou seja, quase nulo. Já nessa região epigástrica, eu vou apoiar e vou golpear. Aqui, o som característico é o som timpânico. É um som mais alto. Observe. Poderão perceber que o som timpânico, ele é um som um pouco mais alto. Ele é o som mais alto de todos. Característico de uma percussão de estômago. O estômago é um órgão oco, possui ar. Por isso o som característico é o som timpânico. Após, vamos percutir o resto do abdômen, das regiões do abdômen. Observem que os sons normais dessa região é o som submaciço. Ele nem vai ser tão alto como o som timpânico e ele nem vai ser nulo como o som maciço. Ele vai ficar entre um e o outro. Ele vai ser audível, mas não tão alto como o timpânico. Característico das regiões de baço, intestino delgado e grosso. Após realizar a percussão, nós vamos realizar agora a palpação. A palpação, existe dois tipos principais de palpação nesse tipo de exame do abdômen. É a palpação superficial, que eu posso realizar com uma mão, ou seja, eu vou usar as polpas digitais dos dedos e vou palpar superficialmente todo o abdômen. Nesse tipo de palpação, eu posso encontrar, por exemplo, hérnias. O que são hérnias? São rupturas do músculo abdominal ou a nível de fáscia ou peritônio. As hérnias podem ser grandes ou pequenas. Dependendo do tipo da hérnia, ela pode ser fisiológica, se for no adolescente ou na criança. Mas geralmente no adulto, dependendo do tamanho da hérnia, geralmente ela tem indicação cirúrgica. O paciente pode sentir dor e você vai perceber um orifício na região. Após examinar todo o abdômen com a palpação superficial, observei que está livre de hérnias, outras massas palpáveis. Agora eu vou conferir com a palpação profunda para ver se realmente o paciente não sente dor ou eu não encontro nenhuma normalidade. Eu vou colocar a minha mão não dominante sobre a minha mão dominante. Mão dominante sobre a mão não dominante. E eu vou aprofundar de 2 a 3 centímetros ou polegadas em cada região. Observem que eu aprofundo bem a minha mão. Nesse momento, eu vou observar a face do paciente. Se ele expressar a face de dor, lembrando que pode ser um paciente inconsciente ou consciente, eu vou observar a expressão facial do paciente ou se ele vai referir dor. O normal é que ele não refira dor. O paciente não apresentou dor, ou o paciente apresentou dor. Se for dolor à palpação, você vai colocar dolor à palpação e a região do abdômen desse paciente. Caso o paciente tenha uma incisão cirúrgica, esteja inflamado ou recente,
evite tocar as áreas da cirurgia, a não ser que você vá fazer o curativo. Mas as outras áreas você pode examinar com consentimento do paciente, obviamente. Caso o paciente não tenha nenhum impedimento no abdômen, pode ser feita a palpação tranquilamente. Agora eu vou mostrar a palpação de fígado. A palpação de fígado nós podemos fazer com duas técnicas. A primeira técnica é a técnica de Lemos-Torres. Nós vamos observar primeiro se o paciente encontra-se com o abdômen relaxado ou não. Como eu sei disso? Eu vou colocar minha mão embaixo das costas do paciente, na região dorsal. Se a minha mão ela ficar folgada, isso significa que o paciente ele está com o abdômen tenso. Eu devo orientar o paciente para que ele possa relaxar o abdômen, pois esse tipo de palpação ele só pode ser feito com o abdômen relaxado. Vou examinar se o paciente está com o abdômen relaxado. Coloquei a mão atrás aqui das costas do paciente e observei que a minha mão ela entrou com facilidade, com folga. Então vou orientar o paciente para que ele possa relaxar o abdômen. Senhor João, você pode relaxar, por favor, o abdômen? Eu vou examinar agora o seu abdômen. Agora eu já tive dificuldade em colocar a mão na região dorsal do paciente. Isso significa que o paciente relaxou o abdômen. Após ter feito isso, eu vou posicionar a minha mão no hemisfério do fígado, lado esquerdo, região de rebordo costal. Coloquei a mão aqui, vou com essa outra mão, com a mão que eu não estou apoiando, e vou palpar aqui a região do rebordo costal, que fica a delimitação do pulmão para o início do abdômen. Nesse momento que eu colocar a mão, eu vou pedir que o paciente inspire. No momento da inspiração, eu vou pressionar. E no momento da expiração, eu vou soltar. Quando o paciente inspirar, eu vou pressionar. No momento da expiração, eu vou soltar. Por favor, pode respirar. Observem que eu pressiono com essa mão para baixo e a mão que está apoiada embaixo eu trago fazendo esse movimento. O objetivo é pressionar o fígado e palpar ele e ver se ele não tem uma delimitação maior do que 2 centímetros. No momento da expiração, eu posso apertar mais um pouco e quando estiver no final, a fase final de expiração, eu solto. Observe mais uma vez. Vamos respirar. Respirar. Nesse momento eu aperto mais um pouco e solto no final da fase da expiração. Eu vou palpar com a mão dessa forma e vou posicionar dessa forma e vou apertar dessa forma. Quando eu sentir o fígado do paciente, ele pode estar aumentado . Observe mais uma vez. Caso você note que no rebordo costal ele ficou mais do que 2 centímetros maior, o paciente apresenta uma hepatomegalia, ou seja, um aumento de fígado. Palpação de baço eu vou realizar do outro lado e vai ser da mesma forma, técnica de Lemos-Torres. Posiciono a minha mão aqui e posiciono agora para palpar dessa forma. Dessa vez, posso pedir que o paciente inspire. Na expiração eu aperto.
O normal é que eu não consiga palpar nada. Se eu consigo palpar aqui o baço, é porque o paciente apresenta uma esplenomegalia, ou seja, o aumento do baço. O aumento do fígado e do baço é chamado de hepatoesplenomegalia. Agora, vamos fazer a punho-percussão e o sinal de Giordano. Se o paciente referidor, significa que o sinal de Giordano é positivo. Para isso, vamos precisar que o paciente se posicione dessa forma. Vamos delimitar os rins, lembrando que o rim do lado esquerdo ele vai ser sempre mais baixo do que o do lado direito, ou seja, um rim mais ou menos fica aqui e o outro um pouquinho mais acima. Agora eu vou posicionar a minha mão em cima mais ou menos de onde está o rim e vou fazer a punho-percussão. Vou dar uma batida de leve. Mais uma vez. Se o paciente referidor, significa que foi sinal de Giordano positivo, dor dos dois lados. Eu posso posicionar também a mão desse lado e fazer a mesma manobra. Caso o paciente não sinta dor, está normal. Outras literaturas falam para golpear dessa forma. As duas formas estão corretas. Agora, vamos ver o sinal de Bloomberg. Como podemos identificar? No momento da palpação, o paciente que está com suspeita de apendicite. Lembrando que o apêndice ele fica nessa região, o apêndice vermiforme do paciente, a região do colo ascendente. Você vai delimitar a espinha ilíaca do paciente, e você vai medir mais ou menos 2 centímetros até esse ponto, tendo como referência a cicatriz umbilical. Da cicatriz umbilical para a espinha ilíaca, esse ponto aqui é o ponto onde se vai de McBurney, ponto de McBurney, onde você vai pressionar e no momento que você soltar, se o paciente referir muita dor, é sinal de Bloomberg positivo. E esse paciente provavelmente ele está com apendicite. O paciente não referiu nenhuma dor. Agora com o paciente suspeita de apendicite. Observe que o paciente ele se sentiu incomodado. Esse paciente ele tem suspeita de apendicite. E o nome desse sinal é sinal de Bloomberg.